Olá, graça e paz! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo no canal. Hoje é 1º de fevereiro, sim, nós já mudamos de mês, que rapidez, rimou. É isso aí, gente, estamos no mês de fevereiro, o primeiro dia do mês de fevereiro, que bom, né? Que maravilha. Bom estar com vocês aqui durante esse ano de 2023. E hoje eu prometi que daria a tarefinha para vocês para o próximo sorteio, né? Uma tarefinha fácil, fácil, fácil. Então vamos à leitura? Depois eu passo a tarefa. Então vem comigo. Fevereiro, dia 1º, nós leremos Êxodo, capítulo 13, dos versículos 17 até o capítulo 15, versículo 18. Deus fiel e bom, conosco sempre. Vamos que vamos. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito, como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem durante a noite, fornecia luz como uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nossa, que texto maravilhoso, hein? Nós temos várias mensagens para extrair desse texto, né? Aplicações para extrair desse texto. Olha que interessante aqui. Deus não leva eles pelo caminho mais curto, mas leva eles pelo caminho mais longo, a fim de que eles não enfrentem uma batalha, porque Deus conhece o caminho da gente. Então, às vezes, quando Deus te permitir passar por um caminho mais longo, até chegar aonde você quer, o seu objetivo, entenda que Deus conhece lá na frente, você não. Então, Deus permitiu que eles passassem pelo caminho mais curto, a fim de que eles não enfrentassem uma batalha e que mudassem de ideia e quisessem voltar para o Egito. Olha que fantástico, né? Então, o caminho que Deus dirige o povo é o melhor. O caminho que Deus te dirige é o melhor. O caminho que Deus conduz você sempre será o melhor. Olha que interessante. Aí eles levaram os ossos de José. O que eu falei lá atrás? O que eu falei para vocês? Lembra? Eu falei aqui, ó. Isso aqui... eles fizeram uma promessa para José lá em Gênesis, lembra? Falei, mais para frente eu vou falar com vocês. Olha aqui, ó, promessa cumprida. Isso significa que realmente o que Deus prometeu, ele cumpriu lá atrás. Que José falou, ó, quando Deus libertar vocês, levem meus ossos com vocês. Eles estão levando os ossos. Deus prometeu que ia livrá-los e está livrando. Olha que bênção maravilhosa, olha que história fantástica, né? E aqui, olha, nós vemos que quando Deus nos conduz para o caminho, Ele não nos desampara, como não desamparou o povo. Guiava eles numa coluna de nuvem de dia. O interessante é que no deserto o sol é causticante. A coluna de nuvem tapava o sol de uma maneira que dava para eles andar um pouco mais refrescante, né? Refrescados, melhor dizendo, debaixo da nuvem, com sombra. E à noite no deserto é o inverso, faz muito frio. E à noite o que tinha para protegê-los ali, para conduzi-los? Uma coluna de fogo. Então essa coluna, além de clarear para que eles pudessem caminhar à noite, também aquecia-os no momento em que estivesse frio. Nosso Deus age assim conosco até hoje. Ele nunca nos desampara. Ele escolhe o caminho, talvez mais longo, porque ele sabe que lá na frente pode ter um empecilho para nos atrapalhar. Então, confia no Senhor, deixa que Ele te conduza no caminho, porque as promessas que Ele te fizer, Ele vai cumprir.
Todas as promessas que estão na palavra dele, ele vai cumprir, uma a uma. Amém? Então vamos lá. Continuando, capítulo 14, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Piairote, entre Migdal e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e os seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfante. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Piairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. É o povo. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marchem. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, na terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então aqui ele disse que o povo tinha que marchar. Olha que decisão a ser tomada. Diga ao povo que marche no meio do mar. E aí o Senhor continua: tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Então já estava determinado quem ia atravessar em terra seca. Ia ser os israelitas. E aí ele continua, né? Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Aí mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Então é um fato que aconteceu com um objetivo, com um propósito, né? Tudo que Deus faz, traça, tem objetivo, tem propósito. Então o anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda. Olha que coisa fantástica, né, gente? E ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Veja bem, em terra seca,
tá? E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca. É bem claro isso aqui, não tinha lama, não tinha para dificultar a passagem deles, não. A palavra é bem clara em toda vez que fala terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Perceberam, né? Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. Tá vendo? Deus é tremendo, né? O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca. Ai, Kézia, mas ele abriu o mar e o povo passou ali onde a água tinha corrido, né? Quer dizer que não tinha água ali, não. Quer dizer que a terra estava seca. Está falando aqui 300 vezes que nós lemos aqui, exagero, hein? Que era terra seca, porque Deus soprou esse vento, e o vento também secou as águas, né? Secou as águas, secou ali o lugar, porque se tivesse lama ia ficar muito dificultoso para eles caminharem. Então eles atravessaram em terra seca, está bem explícito isso aqui, né? E é muito interessante a gente ver que Deus ele tem um cuidado extremo com todas as coisas, né? Então, o povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Até quando? Vamos ver. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e minha canção. Ele é meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, Javé é seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza da tua majestade, derrubas os que se levantam contra ti. Envias tu fúria ardente, que os consome como palha. Com o forte sopro de tuas narinas, as águas se amontoaram como muralhas se levantaram, e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia: eu os perseguirei e os alcançarei, eu os saquearei e deles me vingarei. Puxarei minha espada e com forte mão os destruirei. Mas tu sopraste com teu fôlego e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas? Estendeste tua mão direita e a terra engoliu nossos inimigos. Com o teu fiel amor conduzes o povo que resgataste. Com teu poder o guias à tua santa habitação. Os povos ouvem e estremecem. A angústia se apodera dos que vivem na Filistia.
Atemorizam-se os líderes de Edom, estremecem os nobres de Moabe, desfalecem os habitantes de Canaã, espanto e terror caem sobre eles. O poder do teu braço os deixa paralisados como pedra, até teu povo passar, ó Senhor, até passar o povo que compraste. Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação. O santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram. Ó Senhor, o Senhor reinará para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus, né não? Gente, que maravilha, hein? Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará: por que não creram em João? Por que não cremos em João? Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. O que acham disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 obedeceu ao pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou: eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Agora ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de todos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhe darão sua parte depois de cada colheita. Então Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver? Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. E o que você acha? Se Jesus voltasse hoje, mas viesse como veio, andando aqui, se dando a conhecer aos poucos, o
que você acha que ia acontecer com ele? A mesma coisa, gente, a mesma coisa. Iam crucificá-lo novamente, porque o povo é difícil. Salmos 26, de 1 a 12, Salmo de Davi. Declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, Senhor, e examina-me. Investiga meu coração e minha mente, pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Detesto as reuniões dos que praticam o mal e não me associo aos perversos. Lavo as mãos para declarar minha inocência. Venho ao teu altar, ó Senhor, para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as tuas maravilhas. Amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita tua presença gloriosa. Não permitas que eu tenha o destino dos pecadores. Não me condenes juntos com os assassinos. Eles têm as mãos sujas de tramas perversas e vivem a aceitar subornos. Eu, porém, vivo com integridade. Resgata-me e tem misericórdia de mim. Agora estou em solo firme e louvarei o Senhor no meio do povo. Provérbios 6, de 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Que Deus nos abençoe, que nós não sejamos nenhum desses, principalmente quem causa desentendimento entre irmãos. Queridos e queridas, terminamos nossa leitura, graças a Deus, no primeiro dia do mês de fevereiro. E a tarefinha é simples e fácil, só que você não pode responder no canal, tá? Não pode responder no canal. Você vai no meu WhatsApp, todo mundo sabe meu WhatsApp, né? Todo mundo sabe meu WhatsApp. Qualquer um dos dois, eu tenho 2. Um é só o WhatsApp, o 017, tá? É só o WhatsApp, não faz ligação nem recebe. O outro 64 é o WhatsApp também. Então, manda uma mensagem para mim dizendo qual salmo foi escrito por Moisés. Nossa, moleza demais, né? Vai lá, manda no meu WhatsApp e coloca qual salmo foi escrito por Moisés. Depois que você fizer isso, aí sim você vem no canal e fala, já mandei, né? Ou já escrevi, alguma coisa assim para dizer que já tá lá no meu WhatsApp, tá bom? Para que as pessoas no canal saibam que você já está participando do sorteio, tá bom? Ou então você coloca, já estou participando, né? Já estou no sorteio, qualquer frase desse tipo eu vou entender. Já coloquei, já escrevi, estou participando do sorteio, já estou concorrendo, qualquer coisa nesse sentido que eu vou entender e as pessoas que estão no canal vão entender que você já está participando do sorteio. Tá bom? Então vamos que vamos, muito fácil, balela, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento em nome de Jesus. Amém? E aí, Deus é justo, bom e justo, vamos falar o contrário, Deus é bom e justo. É isso aí, vamos?